Bom dia. Buenos dias. Ante tudo, quero parabenizar aos pastores e também aqueles irmãos desta congregação de Cabo Frio por este projeto, por este local feito com tanta excelência e esta visão que é importante de ser de um modo tão generoso, um ponte entre a igreja e a sociedade. Eu estava perguntando ao pastor Bira se quando oferecem a diferentes círculos da sociedade este lugar, este local, se tem uma taxa que tem que pagar. Disse, não, totalmente gratuito. Louvado seja o Senhor. Esse é um testemunho muito forte e Deus, nesta visão, possa usar este lugar como um encontro, um relacionamento muito natural entre a igreja e a sociedade. Amém? Parabéns, queridos irmãos. Maravilhoso. Agora vamos a Romanos. Vocês lembram que ontem iniciamos querendo descobrir qual é o segredo daquela paixão de Paulo para os perdidos, para as nações. Eu assinalei que Paulo tinha diante de seus olhos espirituais uma visão panorâmica, aquele quadro que, se podemos repetir hoje, esse quadro de ontem, uma visão quádruple, 4 quadros em um. Vendo esse quadro, Paulo tinha uma paixão e um fogo que ardia em seu coração. E hoje vamos então entrar no primeiro quadro. Qual é o primeiro? A degradação moral da humanidade. E isso encontramos em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, 18 e até o final do capítulo. Então, se você comigo quer abrir sua Bíblia ou sua pasta, vamos a ler capítulo 1 de Romanos para desenvolver este primeiro quadro, a degradação moral da humanidade. Eu vou procurar no primeiro período da manhã abranger os 2 primeiros quadros, porque o quadro 3 sobre a redenção é muito mais longo, então vamos procurar assim ir depressa. Então você pode saber que hoje vai ser um dia forte de trabalho. Então, por favor, se você vê que algum de seus companheiros está dando como chama? Um cochilo, você coopere com ele acordando e você mesmo toma domínio sobre teu cansaço, sonho e fala para ti, agora, hoje é um dia forte de trabalho. Amém? Então, capítulo 1 de Romanos, vamos a iniciar no versículo 17, ontem limos até versículo 16. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então entramos agora nesse primeiro quadro, a partir do versículo 18, a degradação moral da humanidade. Veja, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Em outras versões diz impiedade e injustiça
dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, oscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedos e reptis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeto natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Possivelmente esta passagem da Escritura é um dos melhores para descrever o quadro da humanidade do primeiro século e de hoje. Você, quando lê, parece o jornal de hoje, que está acontecendo hoje. As brigas que há ao nível ideológico, filosófico, sociológico, na sociedade hoje está justamente aí. Eu contei 36 pecados mencionados aqui: impiedade, injustiça, não glorificar a Deus, não lhe dar graças, envaidecimento, presunção,
idolatria, imundícia, concupiscência, desonrar seus próprios corpos, preferir a mentira e não a verdade, dar culto às criaturas e não ao Criador, lesbianismo, homossexualismo, fornicação, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidades, murmurações, difamações, aborrecedores de Deus, injuriosos, soberbos, altivos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, desleales, sem afeto natural, implacáveis, sem misericórdia. Aí está a lista de 36, pode haver muito mais. Mas que lista, não? Parece a descrição da sociedade atual. Ou a pergunta, qual é o pecado raiz de todos estes pecados? Qual é? Raniero canta la mesa. Raniero é um padre católico convertido a Cristo faz 30 e poucos anos, batizado no Espírito Santo, professor na Universidade Teológica do Vaticano. Com todo isso, Jesus falou a ele dizendo: você ainda precisa convertir-se a mim, conhecer a mim. E assim ele experimentou a conversão sendo padre e abriu mão de toda aquela coisa para servir ao Senhor com singeleza. Deus batizou a ele com o Espírito Santo e de aí a pouco o Papa João Paulo II convidou a ele para ser o preletor oficial da Casa Pontifícia. Quem é isso? Nos encontros de cardenais, quem prega sempre a eles é este homem, Raniero canta la mesa. Quem ministra ao Papa para sua edificação pessoal é Raniero canta la mesa. Um homem que esteve conosco em Buenos Aires no ano 2006, em um encontro geral com os carismáticos católicos e também com evangélicos. Mais de 7.000 pessoas nos reunimos para um encontro de um dia todo. E ele foi um dos preletores. Outro preletor foi Giovanni Traetino, um pastor evangélico italiano. E este homem também esteve conosco no ano 2012. E em nossos encontros participou também aquele que naquele momento era o arcebispo da cidade de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que atualmente é o Papa Francisco. E em aquele encontro de padres e pastores, em outubro de 2012, perante de padres católicos, pastores, ele foi um dos preletores e ele falou sobre Romanos, deu 4 palestras sobre a justificação pela fé. Foi tremendo, eu nunca ouvia um pastor sequer evangélico pregar com tanta clareza sobre a justificação pela fé. E quando ele concluiu, e aí estava sentado conosco, também foi um preletor, atual Papa Bergoglio, 5 meses antes de ser ele eleito Papa, estava aí conosco os 3 dias de encontro. Ele foi também que compartilhou a palavra. E este homem, quando concluiu, disse assim: se há um homem que teve mais clareza sobre este tema que Pablo escreveu em Romanos, sobre a justificação pela fé, é Martim Lutero. Um padre católico dizendo isso. Foi muito bom. Então, Raniero canta la mesa
Ele disse assim, eu vou ler a expressão dele. Aqui Pablo menciona o pecado raiz de todos os outros pecados. Qual é? A impiedade. E explica em seguida em que consiste este pecado fundamental do qual brotam todos os outros pecados. Consiste no fato de conhecer a Deus, saber que Deus existe. Então não é o pecado dos ateus. Porém, conhecendo a Deus, não glorificá-lo como Deus, nem dar-lhe graças, como corresponderia. Ou seja, sabendo que Deus existe, agir como se Deus não fosse Deus. A impiedade. Vamos explicar um pouco mais. A palavra impiedade significa sem piedade. E esta palavra tem a palavra piedade tem dois significados. Por um lado, piedade é sinônimo de clemência, de misericórdia. Mas tem outro sentido. Piedade também significa devoção a Deus, respeito por Deus, religião, o honrar a Deus. Em grego a palavra impiedade é asebeia. A é privativo e sebeia, devoção a Deus. E Cantalamessa explica muito bem. Pablo sabe que por detrás do ato de não glorificar a Deus, está o fato de que o homem voluntariamente tem se colocado a si mesmo como Deus. Na verdade, Deus é o oleiro e nós somos o barro. Porém, nesse ato, na impiedade, os papéis são trocados. O homem se coloca como oleiro que faz um Deus segundo seus desejos. Eis aqui a idolatria. O homem não aceita a Deus, não se submete a Deus, não o reconhece, não o glorifica. Ao contrário, ele faz um Deus segundo seus próprios sentimentos. Este pecado é então anular a infinita diferença qualitativa que há entre Deus e as criaturas. E o pecado que Agostinho analisa e o considera como pecado original. Ou seja, é o homem reto e direcionado a Deus que se volta para si mesmo. Glorifica a si mesmo e se declara independente de Deus. Esta é a raiz. Outra palavra importante, porque a primeira palavra que é mencionada no versículo 18 é a impiedade. E a segunda palavra é a injustiça. Qual é a maior de todas as injustiças dos homens? Hoje se fala muito sobre os direitos humanos. E é bom que falem sobre os direitos humanos. Porém, quando se falará sobre os direitos divinos, sendo Deus o Criador de todo quanto existe, o Criador e sustentador de todos os homens e animais, a maior injustiça é ignorá-lo. Se Ele é o que nos dá sustento, vida, saúde, filhos, alimentos, o ar que respiramos e um sinnúmero de bens materiais, físicos e espirituais, não é justo que lhe rendemos graças e que o glorifiquemos? Quantos dizem amém?
Paulo declara que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Canta la Mesa nos recordava uma declaração de Karl Marx. O homem, dizia Karl Marx, não é dono de si mesmo, se tem que agradecer a alguém por sua existência. Veja a novidade. Se eu tenho que dar graças a outra pessoa pelo que sou, então não sou independente. Não sou eu mesmo. Logo, não pode existir um Criador. Que conclusão! Ele também, Canta la Mesa, nos lembrou a afirmação de Jean-Paul Sartre, o existencialista, o homem depressivo, neto de protestantes evangélicos. Eu mesmo me acuso e eu sou o mesmo que me absolvo. Não existe ninguém no céu nem na terra para me dar ordens. Eu sou um homem e um homem tem que decidir eleger seu próprio destino. Se Deus existe, o homem é nada. Assim, de outras mil maneiras, o homem detém a verdade com injustiça. O agnóstico diz que não se pode saber se Deus existe ou não. Como não se pode saber absolutamente. Como não se pode saber? Absolutamente todos os seres humanos podem saber que Deus existe. Pois ainda que Ele seja invisível aos olhos físicos, a existência de um Deus criador, eterno, todo-poderoso, se torna claramente visível desde a criação do mundo, de modo que não há excusa. O pior cego é aquele que não quer ver. As coisas invisíveis de Ele se tornam claramente visíveis através das coisas feitas. A criação é uma mensagem muito eloquente que nos fala de um Deus criador todo-poderoso. Por isso diz, não tem desculpa. Ao falar da injustiça, sempre o que se enfoca é a injustiça entre os homens. Porém, a primeira e a maior de todas as injustiças é colocar Deus fora do quadro, do cenário. É injusto atuar como donos, sendo nós simples mordomos. É injusto que pretendamos determinar o que está bem, o que está mal, ignorando a autoridade do Rei do universo. Outro pecado mencionado aqui é o envaidecimento, orgulho, a soberba do coração dos homens. A humanidade, diz os versículos que temos lido, 19 a 23, se envaideceu em seus próprios raciocínios e seu tolo coração se encheu de oscuridade. Professando ser sábios, se tornaram nécios. Preferiram adorar aos ídolos e não a Deus. Não há nada mais estúpido do que adorar um ídolo, quer seja de pedra ou de ouro. É que um ídolo se pode manipular e a Deus não. Preferiram a mentira ao invés da verdade. Preferiram honrar a obra que eles fazem com suas mãos e não a Deus.
Outros preferiram louvar a obra maravilhosa de Deus, como a natureza, as criaturas, e não ao Criador. Todo mundo admira a natureza. 2 dias atrás, alguns irmãos muito amáveis nos levaram a Búzios, e aí fomos a ver aquele local tão lindo, contemplando a natureza, maravilhoso. Mas para quem é a glória? Para Búzios? Para os brasileiros? Para quem é a glória? O Criador, amém. Ele merece toda a glória, toda a honra. Mas muitos admiram a natureza, mas não querem dizer glória a Deus. Ele merece toda a glória, toda a honra. Assim os homens se tornam tolos em seu coração. Então aqui diz: isto é impiedade, injustiça, vaidade, orgulho, presunção, tolice. 3 vezes repite nesta passagem que lemos a expressão por causa disso os entregou Deus. Versículo 24 diz: Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. No versículo 26 diz: os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Claramente a referência é ao lesbianismo. E no versículo 28 diz: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí está a raiz, a impiedade. Não dobrar os joelhos perante de Deus, não glorificá-lo, não reconhecer a Ele. E o homem em sua soberbia se envaideceu e agiu toda sorte de pecados. Assim está a sociedade hoje. É terrível quando Deus deixa alguém ou uma sociedade e entrega a sua própria imundícia, as paixões vergonhosas e uma mente reprovada. É inútil argumentar com aqueles que defendem uma vida licenciosa e de pecado. O que acontece hoje, principalmente no Ocidente, não é algo novo. Não. A homossexualidade já estava em Gênesis, Sodoma. Estava no 1º século, por isso Paulo escreve, em pleno esplendor do Império Romano. E qual foi a causa da queda do Império Romano? Parecia um império inabalável. Qual foi a causa? A corrupção, o pecado, a imundícia. Isso foi que gerou finalmente sua queda. Na medida em que o homem não reconhece a Deus, não o glorifica, não lhe dá graças, não se humilha ante o Criador, vai se afundando no erro, na mentira, na imundícia, na corrupção, na perversidade, na perversão sexual. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Não há meio termo para a sociedade. Não há. Deus ou caos. Essas são as únicas duas alternativas.
Deus ou caos? Moral, espiritual, familiar, social. Não há outra salvação. Salmista Davi declara no Salmo 53, disse o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. E assim continua. Este é o primeiro quadro que Paulo tinha sempre presente diante de seus olhos. A degradação moral da humanidade. Porém, atenção, longe de criticar e julgar aos que estavam perdidos, ele os via com misericórdia. Porque temos que continuar lendo a Epístola aos Romanos. Porque de aí é fácil partir para condenação, juízo, crítica. Mas não é a atitude de Pablo. Por que não criticava eles? Por que não julgava eles? Condenava. Por que Paulo via toda esta geração com misericórdia? Pois ele era muito consciente que ele próprio era um deles. Qualificava-se a si mesmo como o principal dos pecadores. Irmãos, isto é muito importante se nós queremos salvar aos perdidos. Não temos que ter uma atitude condenatória, acusadora, julgar, criticar, amaldecir. Temos que mirar a eles com misericórdia, como Pablo. E dizer, eu não sou melhor que eles. Onde estaria eu se não fosse pela misericórdia de Deus? Eu acho que hoje eu não estaria vivo. Faz muito tempo. Porque era pecado mesmo. Pablo disse, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Veja o testemunho de Paulo. Sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em outro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que atitude, não? É muito fácil olhar para a sociedade hoje e condená-la, falar mal deles. Paulo faz esta descrição, mas quando progredimos, você vê o amor, a paixão que ele tem por os perdidos. Por quê? Porque se considera um deles. Paulo disse, eu estava naquele primeiro quadro. Eu fui blasfemo, perseguidor. Estava na ignorância. Hoje há muitos que estão na ignorância. Estão nas trevas. Estão esperando a nós. De que serve amaldiçoar as trevas? Melhor acender a luz. Pablo via este primeiro quadro, porém com uma atitude cheia de amor e misericórdia. O que toda essa gente necessita é do Evangelho. Pablo tinha essa convicção. Eu tenho a solução
para esta completa problemática pecaminosa de todos eles. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu, ao gentio, ao brasileiro, decente ou corrupto, ao homossexual, ao heterossexual, avarento ou ao filântropo, ao ateu ou ao que crê na existência de Deus. Eu tenho a solução. A única e poderosa solução para todos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê. Assim, Paulo, ao ver o primeiro quadro da degradação moral da humanidade, queimava de paixão para levar até eles o Evangelho do bendito e poderoso de Deus, porque aí está a esperança, a única esperança e salvação. A conclusão do Paulo ao ver o primeiro quadro era amar aquelas pessoas e querer aproximar-se a eles para compartilhar o Evangelho. Como posso calar se eu tenho a solução para eles? Eu estou com a única solução para todos os homens de todas as nações. Amém? Muito bem, vamos passar ao segundo quadro. Estamos bem, hein? Eu queria meia hora concluir o primeiro quadro, consegui, Sérgio. Teve que assegurar. Eu gostaria de não ler tanto, mas pregar mais livre. Mas tem tanto, eu preciso autodisciplinar e estar mais pegado ao texto. Vamos, capítulo 2, segundo quadro. Vamos ler. Primeiro lemos os primeiros 11 versículos. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos faciosos que desconhecem a verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O segundo quadro que Paulo tinha sempre presente diante dele
era, como señalamos, o inevitável e justo juízo de Deus para todos os homens. Este segundo quadro torna muito mais dramático a situação de todos os homens e mulheres do mundo. Se a vida dos seres humanos terminasse aqui na terra, se tudo terminasse com a morte, nós decimos em Argentina, muerto el perro, se acabou a rabia. Seria morto o can, a rabia acabou. Quando o cão morre, já não tem mais rabia. Rabia? Assim? Raiva. Vocês mudam tudo, hein? Isso dizem também de nós. Raiva. Mas nós não somos canes, não somos perros, somos seres humanos. Temos espírito, temos eternidade em nós. Então, aqui tem algumas expressões. Alguém poderia pensar, bom, deixa a vida me levar, vida levo eu. Essa é a tradução de Sérgio Franco. Tradução livre. Algum dia desta vida desgraçada vai se acabar mesmo. Então, vamos embora. Porém, não é assim. Porque se fosse verdade que com a morte acaba tudo, muito bem, o primeiro quadro é dramático. Hoje há muito dor, sofrimento na sociedade. Cada casa, cada família tem um quadro tão difícil hoje em todos os países. É tremendo o dor que existe hoje na sociedade. Mas com a morte acaba tudo. Mas não é assim. Há um juízo de Deus. Então isso torna horrível a situação dos homens que estão no primeiro quadro. Paulo tinha muito presente a eternidade e que todos os homens um dia, cedo ou tarde, inevitavelmente enfrentaremos o juízo de Deus. E a palavra de Deus declara: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Depois do juízo, só há dois destinos eternos: a vida eterna e a morte eterna, a ira e a indignação. É a morte eterna. Céu ou inferno, não há mais. Quando vejo a lista dos 36 pecados na lista, vejo quão miserável e pecador fui antes de minha conversão. Eu revi cada um desses pecados e tive que admitir com vergonha e dor que havia cometido mais de 30 desses pecados antes de conhecer a Cristo. Se cometesse só um, já ficaria excluído do céu. Mas eu revi com essa lista minha vida, mais de 30 deles eu pratiquei. E com isso eu me converti com 15 anos de idade. Eu não posso imaginar como seria se continuasse no mundo e no pecado. Por isso eu tinha terror da morte. Sabia aonde iria parar. Nos seguintes versículos, Paulo fala do juízo de Deus e dos dois destinos.
Versículo 2 diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 3, capítulo 2 sempre. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Versículo 5, diz: acumulas por tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Versículo 6. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Versículos 7 e 8. E no versículo 16, Paulo diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com meu evangelho. Ora sabemos que tudo o que a lei disse aos que vivem na lei, o disse para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante de Deus. Capítulo 3, versículo 19. Não devemos interpretar mal a paciência de Deus, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Versículo 4. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ao pecar e ver que nada acontece, Deus não castiga imediatamente ao pecador ou a quem peca, corremos o risco de interpretar mal a graça e a paciência de Deus. Ele nos ama e nos espera, nos dá um prazo para nos arrependirmos. Quando mais demoramos em não arrepentir, mais ira se acumula sobre nós. Eu quero mostrar 5 classes de perdidos. Veja bem, segundo capítulo 2. O primeiro, os que pecam abertamente, deliberadamente. Versículo 32 diz, capítulo 1, versículo 32. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Há pecadores que pecam abertamente, deliberadamente, não tem nenhum cuidado. Mas tem outra classe de perdidos, aqueles que pecam encobertamente, escondidamente. São aqueles que julgam aos outros, porém vivem no pecado encoberto. O castigo de tais será pior. Temos empresários, funcionários públicos, que falam contra os narcotraficantes, falam contra a homossexualidade, mas eles encobertamente praticam a homossexualidade e têm compromissos escondidos com narcotraficantes. E assim, muita classe de pecado. Quando está uma ronda assim de pessoas aparentemente sadias, eles falam coisas boas, mas escondidamente sua vida está em pecado, praticam o pecado. A terceira classe de perdidos são aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus.
Versículo 12 dice así: así pues todos os que pecaran sin ley, también sin ley perecerán. Y todos os que con ley pecaren, mediante lei serão julgados. Versículos 14 e 15, veja o que diz deles. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Então, estão aqueles que nunca escutaram a palavra de Deus, mas tem uma lei natural escrita em seus corações, em suas consciências. E eles serão julgados conforme a essa lei escrita em seus corações. Infelizmente, diz o que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Não é igual o castigo deles com aquele que já conhece a lei de Deus, mas igual estão perdidos. Quarta classe de pecadores ou perdidos: os que pecam conhecendo a lei. São os que ouviram a palavra de Deus, porém não obedecem. Podem se autodenominar judeus, ou evangélicos, ou católicos. Conhecem a vontade de Deus e aprovam, mas não a praticam. Que perigoso! No versículo 13, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E versículo 17: se porém tu que tens sobrenome de judeu, ou podemos dizer sobrenome de cristão, de evangélico, de católico, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos. E assim aqui temos pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, conhecem a lei, se chamam cristãos, ou judeus, ou evangélicos, ou católicos, mas não obedecem a Deus, também estão perdidos. E finalmente o grupo pior é o grupo número 5. 5. Os que ensinam e pregam, porém fazem o contrário. Guias de cegos e luzes dos que estão em trevas, instrutores de ignorantes, dos que não sabem, são discipuladores, professores de crianças na escola dominical, conhecedores da verdade, ensinam a outros e não se ensinam a si mesmos, pregam que não devem roubar e roubam, que não devem adulterar e adulteram, se gloriam da lei, porém sua conduta desonra a Deus e o nome de Deus é blasfemado pelos gentios por causa deles. São os que receberão o mais duro de todos os castigos. Quantos temos hoje? Pastores, padres, pregam, ensinam a palavra de Deus, mas praticam o contrário. São ladrões, são adúlteros, são pedófilos, praticam o pecado encobertamente e continuam ensinando, pregando. Quantos há que estão discipulando a outros com a palavra, conhecem, mas eles em suas vidas íntimas estão praticando o pecado. Paulo tinha muito clara
a questão do pecado universal ou do juízo universal. Diante deste justo juiz, não há fugas, não há desculpas, não há arranjos, não há sobornos. Aqui ninguém se salva. Se o pecador não se arrepender e não encontrar o perdão de seus pecados através de Cristo, ao morrer será julgado por um Deus justo e santo, irá ao inferno para nunca mais sair de lá. Este segundo quadro do inevitável e justo juízo de Deus e a realidade da eternidade torna, como já declaramos, muito mais grave o drama da humanidade. E isso que fazia arder no coração de Paulo a paixão, o fogo por alcançar os perdidos de todas as nações com o Evangelho de Deus. Por isso ele afirma: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, sou devedor. Amém. Irmãos, confesso que eu não tenho muito peso por aqueles que pregam a palavra e praticam o contrário. Não tenho tanto peso por aqueles que já têm ouvido tantas vezes, cada domingo, tem a Bíblia, tem fitas, tem CD, tem DVD, ouvem, mas tem um grande peso para aqueles que não têm ouvido, que é uma vida nova para eles. Amém? Esse é o peso, porque eles estão ainda nas trevas por ignorância e continuarão em ignorância se nós não nos aproximamos. Estão perdidos. Tem muita gente no bairro onde eu moro, onde eu atuo. Você tem muitos vínculos naturais. Allí tem muita gente que está ainda no primeiro quadro, com diferente grado de pecado. Você vê que não todos são iguais, mas nós temos a solução, a salvação. Deus nos dê a graça de uma nova consciência de nossa responsabilidade para com todos eles. Amém? E a igreja se torne como Paulo, apaixonado para declarar: não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E nós temos esta oração: Senhor, incendeia-nos com esta visão, a mim e a meus irmãos, que sempre tenhamos presente que meu vizinho, meu companheiro de trabalho, meu parente, qualquer um, se morrer sem Cristo, vai ao inferno. Como posso me calar? Amém? Eu quero convidar a você agora a ficar em pé, fechar teus olhos e fazer esta oração, uma oração similar, com liberdade. Vamos a ficar uns minutos perante do Senhor, dizendo nossa disposição, abrindo nosso coração para que Ele colocar esta renovação, esta nova paixão por aqueles que estão
perdidos, em nome de Jesus.